Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Meu Momento Místico. Eu sou Vivi Petersen, sou astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada incrível de evolução, autoconhecimento e autodesenvolvimento. E antes de começar, a gente trouxe mais uma convidada nesse episódio para falar um pouquinho mais de uma das técnicas mais importantes, ligadas ao autoconhecimento que nós temos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, @WeMysticBrasil. Aqui na descrição tem tudo que você precisa para acompanhar cada vez mais. Temos matérias, temos artigos e temos também a nossa loja com vários produtos esotéricos, holísticos, para te ajudar cada vez mais aí nessa transição, nesse despertar de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Bom, conforme a gente estava, conforme o meu início, não estou sozinha hoje nesse episódio. Eu quero apresentar a todos que estão ouvindo a Marina Caramês, que é especialista em Feng Shui. Feng Shui, que a gente já até falou sobre o assunto aqui nos episódios anteriores. Se você tiver aí a curiosidade, pode até ir lá, conforme, sendo o início do assunto, mas hoje, é claro, a Marina vai tirar todas as nossas dúvidas para que a gente consiga colocar essa prática de vez no nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, Marina. Nossa, obrigada, Vivi. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder divulgar, esse conhecimento que é milenar, que é ancestral. Agora o Brasil parece que está se interessando mais, cada vez mais. Eu vejo as pessoas realmente interessadas, buscando conhecimento, tirando dúvidas, mas é muito pouca a informação que a gente tem ainda aqui e é muito novo, Para a gente aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, tudo isso é muito novo. Começou a ser mais conhecido nos anos 70, mas aí é um outro estilo de Feng Shui. O Feng Shui que eu pratico é o Feng Shui clássico, que é porque eu aprendi na China, quando eu morei lá. Então, olha só que interessante. Você aprendeu, então, na fonte do conhecimento. Na fonte, morando lá, aplicando lá, vendo os resultados, e aí foi que eu me apaixonei, realmente, é impressionante. E, Marina, assim, para a gente começar do início, vamos levar em consideração aqui que tem até pessoas que já conhecem, já estão acostumadas com o termo Feng Shui, mas vamos também imaginar que não tem, as pessoas, que tem gente, uma parcela de pessoas que está nos ouvindo que não faz a menor ideia. Então, para começar, quais são os princípios fundamentais do Feng Shui? Basicamente, então vamos começar pela entender do início, o nome. Do início. Primeiro a gente tem que entender o nome, Feng Shui. Feng é vento e Shui é água. Aí você fala, mas o que tem a ver e tal? Então, Feng, como vento, tem uma energia que a gente não vê, que está em volta de nós o tempo todo, mas a gente sente. A gente não vê o vento, mas quando ele sopra, se é quente, se é frio, a gente sente, Até arrepia se é muito frio, mas não tem como ver. E tem, o Shui, que é a água. E o que é a água? É a energia que a gente vê, consegue tocar. Então, é como se fosse a energia da nossa casa, ela tem a parte que é invisível e a visível. Então, às vezes, é uma cor que você coloca, um quadro, uma mesa que às vezes não está numa localização muito boa. Tudo isso está gerando uma energia. E tem essa que não é a visível, que é muito importante, que o ocidental ainda reluta um pouquinho de considerar, Então, aqui o Feng Shui ele fica muitas vezes voltado para essas questões que são importantes, não estou dizendo que não tem importância, mas essas questões de cor, móvel, formato, tudo isso tem a sua importância, mas a gente não pode esquecer que uma coisa que é fundamental analisar é essa energia invisível que está o tempo todo atuando na nossa energia pessoal. É isso que eu ia te perguntar em seguida, Porque o Feng Shui, ele vem como uma base de disposição dos objetos, Então, assim, desde as revistinhas de bancas dos anos 90 e 2000, que começou aqui no Brasil, Pelo menos no Brasil, no Ocidente, a falar sobre isso, vem muito daquela questão, Não, porque você não pode ter a cama voltada para a porta, a mesa tem que estar de não sei das coisas. Então, você acha que, de repente, a relutância do Ocidente é porque precisa ver para crer? Então, assim, eu preciso ver aquela disposição de móveis certinha para poder acreditar na técnica?
Mas você falou tudo, é exatamente isso. Porque, olha, eu pratiquei o Feng Shui lá, aprendi com o meu mestre, olha, dificilmente você vai numa casa de chinês que não esteja já alinhada com o Feng Shui. Mas você não identifica nada. Se você olhar, não tem nada que você olha assim, será que isso é o Feng Shui? Não é? Não, você decora como você quiser. Mas, só que para eles, essa energia invisível, para eles é quase que visível. Então, eles harmonizam de um jeito que não necessariamente você precisa ficar preso ao material, às cores. Na verdade, isso auxilia. Então, por isso que não é para ser descartado. Mas, por exemplo, se você não pode mudar uma mesa da sala de jantar, né, a posição dela tal, então a gente vai usar outro tipo de harmonização, que é a das energias. Porque nem sempre a gente consegue seguir tudo, né, como o Feng Shui manda. E uma coisa que a gente aprende dentro do Feng Shui clássico, a gente não pode esquecer a arquitetura, a decoração, o projeto, porque às vezes eu faço até nas casas que estão ainda em construção, o projeto é do cliente, não pode ser do Feng Shui. Porque ali já começa o Feng Shui a respeito de harmonia. Imagina se você fala, essa sala tem que pintar vermelho, objetos vermelhos, tal. Aí o seu esposo ou a sua esposa não gosta dessa cor. Já começa a desarmonização ali. Já começa ali. Exato. Então, você não pode priorizar certas coisas que vão impactar, na verdade, a energia dos habitantes, porque começa uma espécie de... Imagina você num ambiente na sua casa, toda vez aquilo te relembra, nossa, mas eu não gosto dessa cor, fui obrigada a colocar. Cadê o fundamento da harmonização? Vai embora. Então, os objetos, as cores, tudo, eles são importantes, mas eles não podem se sobrepor à energia que a gente estuda, né? Essa energia que está envolvendo a casa toda. Mas, como eu falei, não é para ser descartado, mas no momento que alguém não gosta, você tem que reavaliar qual a importância disso na hora de você trazer essa harmonia para casa, porque a casa da gente ela tem que ser a nossa fonte de descanso, de energia e sentimento até de proteção. Então, qualquer coisa que perturbe essas coisas já está um pouco fora dos princípios do Feng Shui clássico, né? Olha só. E como que a gente pode utilizar, né? Tem alguma dica, algum ritual, alguma questão que a gente pode utilizar, né? O Feng Shui clássico, baseado, claro, nas energias, não tanto na disposição de móveis. Eu tenho uma curiosidade, inclusive, há uns 3 anos atrás, na plena pandemia, a gente estava, né, já de saco cheio, para falar a verdade, em casa, e eu fui começar a fazer Feng Shui no meu apartamento. Não sabia absolutamente nada, mas aí a gente vai pesquisando, e aí eu comecei a mudar algumas coisinhas. Aí eu me lembro que uma amiga falou assim para mim, você tem que ter um objeto entre o fogão e a pia, você tem que ter alguma coisa de madeira, porque é o elemento água com o elemento fogo, você precisa ter uma neutralidade ali no terra, né? Que a madeira ela considerava terra. E eu fui mudando tudo, Marina. Eu fui colocando negócio tinha um conjunto daquelas mexedores de pau de cozinha, coloquei no meio. Se pudesse colocar uma planta, eu colocava uma planta. Então, fui mudando tudo. Mas justamente por quê? Porque eu acredito muito nessa questão energética também, né? Muito mais que disposição de móveis, porque essa questão de cama na frente da porta no quarto eu ouço desde criança, assim, eu não fazia ideia que também tem um princípio. Tem um princípio, verdade. Eu queria entender, assim, na prática, né, como que a gente pode, aos poucos, porque eu sei que as mudanças, elas são gradativas, né, a gente até tem um episódio sobre minimalismo aqui, que a gente falou bastante sobre isso, então a mudança, ela é gradativa, né? Como que a gente pode, na prática, colocar os princípios do Feng Shui clássico na nossa vida, no nosso cotidiano? Então, como eu falo, o básico. Primeiro, o que dentro da sua casa te incomoda e o que te traz felicidade? Começa já selecionando. Porque às vezes a gente ganha objetos e tudo e vai colocando na sala, dispondo na sala. Às vezes não é nem para agradar a gente, é para agradar o outro. Deixa eu botar esse presente aqui. Quem deu, né? Porque os objetos... Viu como a gente não descarta a questão dos objetos. Eles emanam uma energia porque a gente também está emanando uma energia para eles. Toda vez que a gente olha e não gosta de alguma coisa, é como se aquele objeto ele vai absorvendo. Nós somos energia e o objeto é energia. Então, aquilo toda hora te relembrando, eu não gosto. O que você não gosta, o que te incomoda, começa a te tirar. E colocar o que você gosta. Isso,
Parece bobo, uma besteira, mas o que a gente enche a casa de coisas que às vezes não fazem mais sentido, ou não tem utilidade, ou porque você quer agradar outra pessoa, tal. Lógico que você não pode se desfazer de tudo, mas escolher e falar, bom, este eu vou deixar, não me incomodam tanto. Né? Eu já tive que fazer isso, eu já tive um objeto na minha casa que eu achava lindo, comprei numa viagem na África, tal, só que era uma máscara que realmente, né, é uma máscara que, na cultura deles, é uma máscara, assim, de carranca? Quase que um diabólica, assim, só que para eles era proteção. Todo mundo entrava e tinha uma reação ruim. Eu falei, não vou deixar isso aqui. Eu não quero que as pessoas entrem na minha casa e tenham uma reação. Eu achei bonito, porque, na verdade, quando eu viajei, tinha todo um contexto. Então, para mim, eu trazia na minha cabeça a história daquilo que os africanos usam, botam em tal lugar para proteção. Fazia sentido para você, né? Fazia não para o sentido. resto. Mas eu não quero que as pessoas se sintam mal. Né? E aquilo, a pessoa, quando se sente mal, ela deixa um pouquinho dessa energia dentro da minha casa. Então, eu retirei. Né? Então, é isso, você vai escolhendo. O que é, você não abre mão? Ok, porque também não é para a gente tirar tudo. Mas começar alguns objetos, fazer essa seleção, já ajuda muito. Mas muito, assim. O que mais? Tá frio agora? Está. Mas tem que abrir janela por um determinado tempo e deixar ventilar. Não adianta, a gente precisa da circulação, por algumas horas pelo menos, né? Falar o vento de novo, né? Não, eu sei que nesse frio todo mundo quer ficar com a janela fechada e tal, mas se programa para algumas horas, pelo menos na hora que está batendo mais sol, para a casa não esfriar tanto. Então, tem alguns princípios que são muito básicos, porque os princípios eram usados na época que realmente as civilizações estavam começando, e eles foram vendo, os chineses foram vendo o que funcionava e o que melhorava a qualidade de vida, que Feng Shui tem a ver muito com a qualidade de vida dentro da sua casa, no seu ambiente. Então, você tem que realmente se sentir, sabe? É o que eu falo, é abrir a porta da sua casa e falar, ai, cheguei. Né? Nem todo mundo tem essa sensação. Às vezes a casa está cheia de questões ali que você, na verdade, quantas pessoas buscam ficar mais tempo fora de casa do que dentro, só quer vir para dormir. Essa é uma casa que certamente não está acolhedora. Tem coisas ali que precisa ser revistas e estudadas, né? Porque a gente tem que se sentir bem. E a gente passa muito tempo na casa da gente. Uma diquinha de quarto de casal. Colocar foto do casal, não trazer da família toda. Né? O quarto do casal, isso assim, é uma dica boba, mas assim... Para melhorar a energia do casal, porque antes da família vem o casal, né? Ali é o templo, ali é sagrado para o casal. É onde acontece o encontro do casal, não só espiritualmente, mas sexualmente. Então, você coloca a foto de mãe, coloca a foto do pai, do filho, da filha, tal. Não, ali não é foto, ali é o quarto do casal. A gente quer honrar outra coisa, não a parte familiar. A parte familiar você pode botar em vários outros lugares, mas não no quarto do casal. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, inclusive para pessoas solteiras, aí eu queria saber se isso procede. Uma vez eu vi em algum lugar que quando você está solteiro, né, você quer um relacionamento, está em busca de um relacionamento, você pode deixar uma parte do quarto, né, por exemplo, colocar elementos de casal, elementos em dupla, quartzo rosa, sabe essas coisas que atraem, né, a energia do amor? É verdade isso? Olha, no Feng Shui clássico, como eu falei, os cristais, as coisas a gente não privilegia tanto. O melhor é quando a gente faz esse estudo das energias, saber qual é a direção desse quarto, né, que você está dormindo, que você quer realmente fazer um par com uma pessoa, né, se relacionar com uma pessoa. Que direção que? Porque tem direções, tem a direção da família, tem a direção do casal, tem a direção da carreira, tal. Então, que direção é essa? O meu quarto caiu na área da família, né? Que é aquela coisa tal. Poxa, mas eu não tenho nenhum companheiro. Aí a gente ajusta para essa energia. Então, assim, os objetos são importantes, mas a gente precisa ver, porque se a pessoa já entrou se o quarto já está na área do casal, do relacionamento, aí não é tanto, a gente pode estimular com algumas coisas. Mas o mais importante é entender que setor, que área que esse quarto caiu. E a gente age com as curas. Mas o quartzo rosa, sim, você pode usar, porque o mais importante eu vou botar esse quartzo rosa por quê? É a intenção.
eu quero entrar, eu quero conhecer alguém, eu estou pronta para um relacionamento, eu quero algo duradouro. Então, com esses pensamentos, você coloca esse quartzo rosa, ele vai fazer, o que ele faz? Principalmente para a nossa mente ocidental, está toda hora te relembrando. Então, isso fica ecoando na nossa energia. Tudo que ecoa de volta na nossa energia com aquilo que a gente busca é muito bom. Então, você pode... O povo ocidental tem mais dificuldade de soltar, né, Marina? E precisa dessas referências de ver. Eu fiz um projeto uma vez que tem curas, as curas do Feng Shui clássico, elas são muito discretas, não necessariamente precisa de muita coisa, né? E aí eu falei, olha, aqui a gente vai colocar isso, tal, pode até, porque às vezes são apenas 6 moedas, lógico que você tem que colocar com o lado yang para cima, eu explico tudo direitinho, mando foto e tal. Então, você pode colocar debaixo desse sofá, não, ninguém precisa ver. A pessoa falou assim, mas só isso? Qual que é a cor desse ambiente para eu colocar as cores? Aí eu falei, bom, a cor tá bom, porque realmente a cura está no elemento metal, por isso essas moedas. Eu falei, tá bom, a cura é entre branco, cinza claro e cinza escuro. Aí ela falou, não, acho que aí eu não gosto. Eu falei, então, é por isso que as curas são simples e discretas. Nem sempre a cor é o que o cliente quer. Então, você tem que dar essa opção. Só que a cabeça é essa. Qual é a cor aqui que eu quero colocar a cor? Né? E aí é o ver para crer, é essa necessidade. Aí, só que a gente tem que respeitar, e lógico que eu respeito, porque se isso vai, como eu falei do quartzo rosa, se cada vez que você olha e vê e sente esse ambiente está harmonizado, está no seu, que a cor te relembra, faça. Se você tem essa necessidade, porque essa energia está diretamente, né, transformando a sua energia pessoal. Então, para nós ainda é muito importante ver o objeto, a fonte de água, a cor, tudo isso é importante. E assim, tem que respeitar. Não foi o estilo que eu aprendi, só que eu moro no Brasil. Então, eu fui me adaptando e fui fazendo outros cursos e realmente faz muita diferença. Sim. E ainda voltando para casa em si, uma coisa que às vezes o brasileiro tem aquela coisa, né, de manter alguma coisa quebrada, ou rasgada, ou remendada, sabe aquela coisa? O que você me fala sobre esse tipo de energia? Olha, toda vez que alguma coisa se quebra, né? Se for, por exemplo, uma coisa que não tem reposição, foi alguém que você ganhou de uma pessoa que já morreu. Eu tenho um vaso que eu ganhei da minha mãe, quebrou. Eu falei, não tem como repor. Eu remendei e tal, fiz, mas eu mandei numa pessoa especializada para ficar menos, porque aquelas marcas que ficam quando você gruda, cola de novo, tá sempre te lembrando de, quebrou, com certeza. Que existe um remendo ali. Que existe um remendo. E remendo, na tradição do Feng Shui, ele remete a uma sensação de escassez. Eu remendo porque eu não tenho como repor, eu não tenho, né? Ok, você pode fazer as suas escolhas. Um vaso desse, atrelado a uma mãe já falecida, como é o meu caso, né? Eu falei, não, eu não tenho nem coragem. E aí a remenda não me incomoda. Mas quando eu coloco, por exemplo, já teve xícaras, você tem um conjunto, são só 4, quebra uma, eu vou consertar. Toda vez que eu pegava aquela xícara com aquela abinha, que você fica não fica perfeito, aquilo me irritava. Mas, né? E em vez de eu deixar aí, falo, paciência, vai ficar 3, eu invento, vou fazer uma coisa mais colorida, compro outro modelo, porque aí você deixa aí e realmente traz um novo. Então, o remendo nosso, né, que a gente usa, é essa coisa de não vou... É como se você gastou, comprou aquilo e agora está perdendo dinheiro. Só que você já perdeu, o remendado nunca vai ficar, não tem como. Então, a não ser que seja coisas muito importantes, porque não tem como você substituir, eu recomendo, porque aí acho que a coisa ir embora vai te doer mais. Mas, se você pode substituir, né? Ainda mais de uma forma barata, como eu falei, não precisa ser da mesma cor, compra outra cor, não sei o que lá. É melhor. Então, essas coisas remendadas, quebradas, a gente tem que deixar aí. E a gente tem dificuldade, eu também tenho. Eu fico pensando 500 horas, será mesmo que eu não colo, né? Eu vou colar novamente. Eu consigo usar colado, mas aquele remendo, para mim, né? Hoje eu aprendi, me incomoda muito. Então, essa questão da escassez, ela é muito forte, assim, de você olhar para alguma coisa e manter aquilo, até mesmo quebrado, né, rasgado, enfim, com a sensação de que eu vou gastar mais, ou eu vou,
né, não ter mais, ou é o único, né? É uma questão muito... E aí, quando a gente faz esse exercício na prática com objetos, acho que fica até mais fácil no resto da vida, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, está em relacionamento aí que não está servindo mais, que não está bacana, com medo de ficar sozinho para sempre. Então, acho que dizem que a nossa casa e os nossos objetos, tudo que a gente tem, reflete muito a como a gente pensa, né? A como a gente vibra. Com certeza, são esses apegos, porque a gente não se apega só a pessoa, a gente se apega a objetos, e isso é péssimo, a coisa não progride. Quanto mais apego, menos espaço para que a energia flua e que a novidade chegue para você, e a abundância chegue. Se você tem esse pensamento de escassez, é muito difícil você viver na abundância, porque ela não chega, né? Você fica apegado a uma xicrinha quebrada, com a asa quebrada que você foi lá e colou, né? Aí aquela calça que nem tem mais serventia, mas você não consegue, porque você sempre fala, um dia eu vou usar. É muita mentalidade de escassez. Não, a coisa... Você vai acumulando coisas que assim, não têm utilidade. Com certeza. E a energia fica estagnada nessas coisas também. Porque a sua mente também estagnou ali. Não, eu vou manter. Aí... E em relação, já ouvi também, estou te trazendo coisas que a gente já ouviu, já viu, e como a gente está conversando com uma especialista, acho que é o melhor momento para tirar. Maravilha, com certeza. O banheiro, né? Eles dizem que o banheiro é o lugar da casa que é o mais, vamos dizer, impuro, não, né? Por motivos óbvios, mas tem alguma prática, alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar, ou não sei, você já tinha falado, né, de questões materiais, né, de pedras, essas coisas, mas existe alguma dica, alguma questão em relação a isso? É verdade que é bom manter a porta do banheiro fechada? Sempre, porque, como eu falo, o Feng Shui tem uma parte que ele é muito racional, muito prático. Então, tem a parte de ficar fechada, sim, porque, com certeza, não é só... Não é que, às vezes, o banheiro tem problema de esgoto e sobe aquele cheiro, mas nem todos são. Então, manter a porta fechada não só te bloqueia de uma série de coisas, né, te impede de entrar em contato com uma série de coisas, inclusive germes e tal, porque lógico que tem ali. Então, para quê? Se você dorme num quarto, para que você deixar aquela porta aberta? Então, tem a parte prática e, assim, não precisa de uma ciência muito avançada para saber que o banheiro ele tem que estar lá no cantinho dele, isolado, porque tem uma série de coisas ali. Ali tirando o banho, o resto é de limpeza corporal, interna e externa, né? O banho também, mas assim, o banho ainda deixa uma leveza, uma limpeza. Mas o resto, escovar o dente, sabe? Você escova o dente, você cospe lá, né? Você vai no banheiro, usa o toalete, é tudo uma questão de descarga, o corpo a gente está eliminando coisas. Expurgando, né? Expurgando coisas. Então, isso fica uma energia lá, que é para aquilo. Então, é melhor que fique só lá e não venha em outra, não sei se às vezes o banheiro dá para um quarto, qualquer ambiente, é melhor fechar. Lógico que também as pessoas perguntam da privada, tampa baixada, com certeza, pelo mesmo princípio, né? A gente não quer que aqueles vapores todos subam, né? A gente quer que mantenha fechado. É uma forma também de isolar. Então, tem essa prática que não tem nada a ver nem tanto assim com, mas é a energia. Não, aqui nem é tanta energia, é a questão da higiene mesmo. E o Feng Shui, ele leva em consideração também isso, porque tudo isso é energia, não tem como escapar. No fim, é energia que está lá circulando, né? E essa é uma que a gente não quer, que é a do descarte, a de você realmente... você não quer essa energia circulando perto de você por muito tempo, não faz sentido. E como que a gente, dentro do campo da saúde, né? Eu já vi também algumas dicas, algumas instruções sobre o Feng Shui para a gente cuidar da nossa saúde também. Claro, não só a saúde física, mas a mental, emocional, bem-estar. Quais dicas que você daria também para a gente utilizar a técnica do Feng Shui para cuidar melhor da nossa saúde e de todos os corpos? Certo, então vamos começar pelo sono. No quarto, né, a maioria, hoje isso é muito da gente, todo mundo tem uma televisão no quarto, ou então, não tem televisão no quarto, leva o computador e fica trabalhando em cima da cama. Quem nunca, Jesus? Só que isso são energias, né, eletrostáticas, que são muito fortes. E outra coisa, quando você traz essa intenção de trabalhar no seu quarto, é difícil você
desligar, desconectar. Ainda mais se é na cama. E nós somos seres adaptáveis e a gente segue padrões. Se toda vez a gente trabalha na cama, o nosso padrão é trabalhar na cama. Então, o corpo e a mente ficam trabalhando nesse padrão. Então, o sono não é relaxado. A sensação é que você vai dormir, você dorme culpado. Isso eu já ouvi direto. Você dorme sentindo que está faltando coisa, que você não consegue desligar. Por quê? O corpo, a mente, a gente é treinado até de uma forma inconsciente, então a gente entende que aquele ambiente é de trabalho e não desliga. E também, então, a gente vai moldando a energia daquele ambiente para isso, para trabalho. Então, a televisão também, ela deixa a gente mais agitada, né? Então, televisão, por mais que fale, não, eu vejo televisão para ir desligando. Sim, mas quantas horas depois? 3 horas depois? Porque a gente não é exatamente... Você não é um desligamento de descanso, você não quer pensar nos problemas, nas ansiedades e tal, mas você está com a cabeça, lá você está assistindo, aquilo você está recebendo informação... A hora que você dorme, aquilo vai direto para o subconsciente. Isso, exato. Então, o quarto é evitar tudo isso, e realmente não vir trabalhar na cama com o computador, que isso é uma coisa que, assim, no meu trabalho, é uma reclamação, eu não consigo dormir. Às vezes eu faço todo o estudo, eu falo, gente, não tem nada, não tem problema no quarto. Aí você vai ver os hábitos da pessoa, e aí realmente fica essa questão da energia naquele quarto. Como eu falei, o nosso corpo, a nossa mente, ela vai se moldando e vai sendo treinada. São os padrões. E aí a gente, inconscientemente, o quarto está na nossa cabeça como um ambiente de trabalho. E isso assim, essa é uma coisa fácil de fazer. Então, na saúde, o sono eu acho que é super importante. Aí, na sua casa, você também, uma segunda dica bem fácil, você mesmo, se você reside já há algum tempo, certamente você deve saber, tem um cantinho na minha casa que eu adoro ficar. Esse cantinho, né? O que tem nesse cantinho? Geralmente, é a energia que mais te favorece. Então, se você puder fazer alguma mudança e ficar mais tempo lá, ler um bom livro lá, de novo, não vai levar até, não é questão de televisão e tal, mas se você puder ficar nesse cantinho, numa condição mais de introspecção, você absorve melhor. Sempre tem um lugar na casa que a gente gosta. Então, vai escutar uma música lá, né? Vai receber essa energia de uma forma que o seu inconsciente está um pouco mais aberto para isso. Porque se você também levar computador, começar a trabalhar, você pode trabalhar nesse cantinho que você gosta, mas se você puder aproveitar essa energia também de uma forma que o seu inconsciente e o seu corpo está mais relaxado, isso é muito benéfico para você. Toda casa, assim, se você tiver 3 pessoas morando na casa, 2 vão gostar mais de um cantinho, o outro vai... Todo mundo tem o seu cantinho, porque aquela energia, ela é compatível com a sua energia pessoal. Então, é bom passar mais tempo ali, né? E para os casos que hoje a gente tem pós-pandemia, que são, acho que, sei lá, 90% da população hoje, que é o home office, né? É aquela coisa de... às vezes não tem espaço para ter um office dentro do home, de verdade. Com certeza. Né? Aí mistura aquilo tudo, aí vira a mesa da sala de jantar, vira trabalho, ou o próprio quarto tem uma escrivaninha dentro do quarto. Como organizar? Porque, assim, eu sou uma pessoa, eu vou te dar como eu como exemplo novamente, eu gosto muito da interação das pessoas, eu gosto de sair para trabalhar, e, né, esse ato, mas eu faço home office, né, então acaba sendo, né, por conta dos meus trabalhos, enfim, e aí isso me dá uma confusão, às vezes, Marina, de casa, trabalho, trabalho, casa, e aí isso, sabe, aquela energia? Como diminuir esse impacto? Tem muita gente que se dá super bem, que pôs ali, que consegue ter um espaço alheio, que não se incomoda de ter problemas na casa, aquela coisa da louça tá suja, não consigo me concentrar se eu não for lá limpar. Então, tem gente que se adapta, mas para as pessoas que têm dificuldade, como eu, por exemplo, de separar mesmo, né, a casa do ambiente de trabalho. Como que o Feng Shui pode nos ajudar em relação a isso? Trazer elementos que, por exemplo, que você não teria no seu escritório, vamos dizer. Então, se você puder, se você trabalha na sua mesa, digamos, da cozinha, da sala de jantar, o que for, o que você pode trazer ali? Primeiro, né, eu acho que plantas, elas ajudam muito a descarregar, né? Se tiver um espacinho para se colocar uma planta ali,
é ótimo. Porque lógico que você pode levar planta no seu escritório, então, mas não são a sua própria planta, né? É difícil. Então, você colocar elementos que te desconecte dessa mensagem de trabalho. Plantas pode ser, até alguma decoração, o que for que te lembre. Você pode botar a foto em algum lugar, ou até pendurar na parede, sei lá, de uma praia, ou de um lugar que você viajou, tudo que remonte. Espera um pouquinho, isso aqui não é só trabalho, eu não sou só trabalho. Você tem que trazer elementos que te lembre que tem trabalho aqui nessa sala? Tem, mas tem descanso, eu tenho o direito de descansar, de sair, de viajar, de ver outras coisas e tal. Então, você tem que trazer elementos que sejam exatamente o oposto de trabalho. Né? Na decoração, como eu falei, uma planta, a planta a gente olha, às vezes, parar um pouquinho, ver, sei lá, um arranjo, pode ser um arranjo de flor. Eu uso muito até, sabe, contemplar um pouquinho um arranjo de flor, dá uma leveza, assim, né? Então, tudo que te lembre que ali não é só trabalho. Uhum. Tem que desassociar um pouco, porque senão realmente o ambiente ele fica com isso de trabalho mesmo. Então, isso são coisas simples, mas que dá para fazer, como eu falei. Tudo bem, às vezes você trabalhar na mesa, como é que você vai botar um porta-retrato de você viajando? Quem sabe você coloque enquanto você está trabalhando. Uhum. Tudo que lembre que você tem uma outra parte da sua vida, que você não é só aquele trabalho, ajuda. Porque a gente não fica o tempo todo, né? Tem horas que a gente dá um descanso, tal. Gente, você saiu do computador, vê aquela imagem de você, sei lá, se você é mais de praia, mais de campo, ou, nossa, né? Que as imagens se comunicam com a gente o tempo todo. Então, isso realmente tira um pouco do foco do trabalho e da gente também. Eu não sou só trabalho, peraí, eu também preciso descansar, relaxar e curtir, né? Então, trazer esses elementos para esse ambiente. Perfeito, muito bem. Tá aí, eu vou colocar essas dicas em prática. E aí, para quem está trabalhando, tem, né, minimamente, você falou da planta, tudo, existe alguma outra questão, por exemplo? Fica difícil, às vezes, mudar o ambiente de trabalho, né, quando é fora. Mas vale para a mesma coisa também, colocar esses elementos. Sim, os elementos. Aí, lógico, para os elementos eu teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas o que funciona muito? Trabalho. O que você quer no trabalho? Por exemplo, né? Eu dei essa dica uma vez. Se você vai colocar uma imagem, isso foi um estudo que eu fiz numa casa, home office, e atrás da pessoa tinha um quadro pintado a óleo, sei lá de quem, tal, mas de um barco com uma tempestade. Quando ela ganhou, porque tudo, né? Não é que no dia seguinte já está acontecendo tudo. Aquilo, né? Toda vez que você olha aquele barco, naquela tempestade, né? Você não quer mares revoltos na sua carreira. Sim, e aquilo toda hora. E assim, ela até falou, nossa, ela começou a contar e tudo, contou do quadro, tal, pena que desde que esse quadro chegou, está acontecendo. Virou tudo de cabeça para baixo. Está mandando essa mensagem para você, você também está. Você olha para aquilo, né? Uma coisa afundando, uma coisa turbulenta. Então, o que você pode colocar? Sempre imagens, né? Aí é do Feng Shui mesmo. Uhum. Animais selvagens, cavalo selvagem correndo. Cavalo tem a força, o movimento e a conquista, que isso está ligado na cultura chinesa. Mas para a gente também, quando a gente vê um cavalo correndo, nossa, não é a gente olha, parece uma coisa. E isso vai ficando no nosso inconsciente. Sim. Avião num céu lindo azul, subindo, é a ascensão. Porque essa comunicação é subjetiva, mas ela trabalha o tempo todo. Né? Só o subconsciente capta. Uhum. E a gente tem que trazer isso, né? Você deu uma olhadinha para essa imagem, 2 segundos, ela está lá, trabalhando no seu inconsciente. A mesma coisa com o barco afundando numa tempestade. Não importa se o pintor tem... pintor renomado e tal. Gente, veja que comunicação você está trazendo para você, para dentro da sua casa. Perfeito. Porque aquilo está comunicando como a minha máscara lá. Para mim, comunicava de um jeito, porque eu trouxe a história junto. Então, tinha um conteúdo que ninguém tinha. Quem não tinha, olhava aquilo e falava, Deus me livre, não quero ficar aqui. Né? Então, assim, e a pessoa deixa um pouquinho dessa energia arisca e até com medo dentro da minha casa. Então, tudo está interagindo com a gente o tempo todo. E esses objetos contam a nossa história. Você vai cada casa tem um estilo. E aqueles objetos, tudo aquilo conta
como a gente é, né? A nossa personalidade, para você ver como é importante essa interação com esses objetos também. Com certeza. E, Marina, existe algum mito, alguma falácia, alguma fake news que a gente, às vezes, compra como verdade, né? Como tudo, como todas as técnicas, Sim. né? Astrologia tem, tarot tem, tudo tem, né? Existe alguma fake news do Feng Shui? Eu acho que muito se fala da fonte de água para trazer prosperidade. Mas aí a questão é, como eu falei, cada setor da casa tem um tipo de energia. E tem energias, olha, não tem solução, né? São os setores, né? Toda casa ela vai ter 4 energias boas e 4 energias não tão boas, sendo que 2 delas são as piores. Então, assim, digamos que você comprou essa fonte de água e tal, e sem saber, porque água é prosperidade, fortuna tal, você coloca no setor que a energia é menos favorável. Você está ativando aquela energia. Então, porque a fonte de água não é tanto pela água, lógico que o elemento água é importante, mas é pelo dinamismo, aquilo está gerando uma energia constante, como um relógio de pêndulo gera uma energia constante, como todos os instrumentos tecnológicos, celular, televisão, tudo isso tem uma energia constante, ativando a energia daquele lugar constantemente, sem parar. E a fonte faz isso. Então, fonte de água, aliás, é uma fonte de energia muito, muito grande, tem que tomar um cuidado redobrado para não colocar no lugar errado na casa. Então, isso, para mim, é uma das grandes falácias que todo mundo fala, água é prosperidade. Depende de onde você coloca. Água é emoção pura, né? E Água emoção pura. então onde tiver ali, de repente, coloca no quarto do casal, ali vai ser DR atrás de DR. Exatamente. Olha, pronto, você viu como e o Feng Shui é isso, é o que faz sentido, gente. Não, lógico, você vai falar, então não precisa estudar nada. Lógico que precisa estudar, mas tem coisas no Feng Shui que não tem mistério. Tem que fazer sentido. Pronto, você falou uma coisa que é exatamente um dos princípios do Feng Shui. A água é sentimento e você vai botar no quarto casal, o que vai acontecer? Acabou. Exato. E outra questão, eu acho que é uma das grandes dúvidas também, é sobre espaços pequenos. Então, aqui em São Paulo, pelo menos, prédios e prédios, né? Eu acredito que é uma tendência mundial de apartamentos cada vez menores, né? Então, kitnet, estúdios, aqueles de um cômodo só. Dá para aplicar também no mínimo possível, né, Marina? Dá para aplicar exatamente num cômodo só. Às vezes, assim, só num quarto, só num cantinho, só numa cozinha. Às vezes, uma cozinha está dando tanto problema, tal. Vamos ver o que está acontecendo nessa área. O Feng Shui, né, é independente do tamanho, né? Contanto que aquela área focada tenha um resultado melhor, que você certamente você ou quer estimular alguma coisa ou você quer curar alguma coisa. Então, independente do tamanho, você tem que ter um resultado que seja compatível com isso, né? E sempre você se sentir, né, melhor depois que o Feng Shui foi aplicado. Então, o tamanho não importa, de jeito nenhum. Independente de tamanho de espaço. Independente. E aí, eu me lembro, na minha época também, bastante, acho que a maioria aqui deve lembrar, associa o Feng Shui com o tal do Baguá. O Baguá, ele é um instrumento realmente. Se a gente comprar um Baguá, por exemplo, ele consegue nos ajudar nessa direção dos espaços, né? A gente consegue olhar os espaços através, né, do Baguá. Como é que funciona, Marina? O Baguá, ele é um instrumento desse Feng Shui que não é o clássico, que é o Feng Shui mais moderno, que chegou no Brasil nos anos 70, começou nos Estados Unidos até, que é uma adaptação justamente para facilitar, né? Porque o Feng Shui clássico, ele vai usar a bússola que é própria do Feng Shui. E aí nós vamos entender as direções da sua casa de acordo com o norte magnético. Então, cada casa, esses setores do Baguá que são fixos, cada casa vai cair de um jeito. Então, o que facilita é que o Baguá é fixo. Então, por exemplo, se você colocar, né, acho que usa o setor da carreira sempre alinhada com a porta principal. É a partir da porta principal o direcionamento.
E o setor da carreira é o elemento água. Só que quando a gente usa... Então, toda a casa tem que ter o seu setor da carreira, e o elemento ligado é a água, na porta principal. Só que quando a gente usa a bússola, cada casa tem a sua porta numa direção. Então, para mim é difícil até falar. Eu sei que tem bons resultados, porque, lógico, as pessoas aqui usam bastante no Ocidente, e muita gente está satisfeita. Então, eu acredito que dê resultado. Mas o meu, a gente vai analisar cada direção, cada porta principal, ela é diferente. Não adianta falar, não, a porta principal tem que estar na área da carreira. Não vai estar, cada porta são direções diferentes. Então, estudos diferentes e tratamentos diferentes. Mas esse do Baguá facilita, você pode usar o Baguá e fazer você mesmo. Mas aí, é isso. Toda porta principal tem que estar no setor da carreira. É fixo. E aí fica fácil realmente você trabalhar. Mas não é assim que eu faço. Mas eu não estou criticando, porque eu sei que as pessoas gostam também. Então, de alguma forma, dá resultado. Eu não sei. De alguma forma, auxilia ali, né? Com certeza. Perfeito. Marina, a gente já está indo para os minutos finais. E aí eu queria te pedir, se você puder sugerir, né, algum livro, alguma questão, se alguém tiver mais interesse em estudar a respeito do Feng Shui, até para, né, ir devagar colocando em prática na sua própria vida, e claro, deixar seus contatos também, redes sociais, site, por onde você estiver, o espaço é seu. Obrigada. Olha, toda a minha formação foi na China. E as pessoas vivem me perguntando alguma coisa, literatura de Feng Shui em português. Eu vou até pesquisar mais. Eu não tenho, infelizmente, para indicar, porque eu realmente fiz toda a minha formação lá. Mas eu tenho muito conteúdo realmente na minha página, que é Badzi, _ Marina, ou no site, que é www.badzi by Marina, tudo junto. Tem bastante conteúdo lá, mas isso é uma coisa que eu vou ficar devendo, porque as pessoas realmente me perguntam, mas eu gosto, antes de indicar, fazer um bom estudo, ver, né, se funciona, se não funciona, porque o Feng Shui hoje tem muita coisa que às vezes não faz sentido, né? Então, mas eu vou procurar porque muita gente me pede. Então, para todo mundo, aí fica a dica, vai seguir a Marina lá nas redes sociais, e assim que ela tiver toda essa literatura atual, ela vai compartilhar por lá também, certo, Marina? Com certeza, com o maior prazer. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer imensamente por esse esclarecimento, essa aula, na verdade, né? Não foi um bate-papo, foi uma aula de Feng Shui. A gente até tem um episódio falando, mas assim, com certeza, quanto mais a gente puder saber e utilizar essas dicas, né, entender realmente as diferenças, acho que fica cada vez melhor. Então, te agradeço muito pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, viu? O prazer é todo meu, adoro a página de vocês, eu aprendo demais lá, é um conteúdo maravilhoso, vocês estão todos de parabéns, eu amo, olha, sinceramente, assim, é um dos melhores, sem sombra de dúvida. Bom. A gente fica muito feliz. Muito bom mesmo, muito bom. E o espaço está aberto aqui, porque eu sei que você tem outras especializações, então está aberto aqui para a gente poder também falar mais para frente, viu? Oba, vamos sim. Obrigada, meninas, muito obrigada pelo espaço, viu? Estou muito honrada. A gente agradece. E você que está ouvindo, né, esse episódio incrível, não se esqueça também que a Wishk tem uma loja completa com vários produtos, inclusive o Baguá aí para você ter esse direcionamento com o Feng Shui. A Marina já deu as dicas, então bora lá, conheça tudo que a gente tem na loja da Wishk para ajudar nesse seu processo também de autoconhecimento. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Meu Momento Místico inédito. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.